Vamos pro último cafezinho da semana? Eu tô pensando em usar nesse vídeo um título clickbait. Vamos lá. Qual a conclusão que eu posso chegar dos cafezinhos dessa semana? O que eu tava falando a semana toda? E aí eu pensei assim, falar assim, ó, como ter uma carreira de sucesso. Mas, se a gente for olhar porque normalmente é feito, falar tanto na mídia quanto. Assim, eu não sei se ainda existe hoje em conferências, mas eu lembro que uma vez eu fui numa conferência em Campinas e tinha uma palestra assim: como me tornei sênior de júnior a manager em 2 anos, né? E eu achei muito interessante. Observe que isso não é o dev sênior de 2 anos. É o manager, né? E primeiro que assim, tem duas coisas muito importantes aqui nessa palestra, né? Essa palestra tem um problema que é o survivor bias, né? O viés de sobrevivência, né? Survivor bias. A gente vai falar dele um pouco depois, né? A segunda coisa é que observa que o importante para a pessoa é virar manager. Eu uso até o termo em inglês, manager. Tipo, não é virar gerente, né? É virar manager. O que implica? Implica que essa pessoa desvaloriza o trabalho não gerencial, não gestão. Inclusive, eu acho que eu vi algumas pessoas compartilhando o resultado de uma pesquisa de nível salarial, tudo, e não tinha essa pergunta lá, né? Faltava a pergunta por etnia, né? Eu acho que tinha pergunta por região, mas essa pesquisa faltava um comparativo de região por custo de vida, né? Tipo, uma pessoa ganhar 8 mil em São Paulo é diferente de uma pessoa ganhar 6 mil no Piauí. Eu acho que eu preferiria ganhar 6 mil no Piauí, se duvidar, hein? É, Então, assim, tipo, por região devia ser qualificado pelo custo de vida no país, no estado, né? Mas voltando à questão do manager. Assim, também esqueci de falar da pesquisa, né? A pesquisa devia olhar também para os cargos com gestão e sem gestão. Porque no Brasil, a grande diferencial de salário está entre cargo de gestão e cargo sem gestão, entendeu? Cargo puramente técnico. Assim, se a pesquisa não olha isso, a pesquisa parou de olhar para uma das variáveis mais importantes dada a cultura brasileira, né? Mas voltando à palestra, né? A palestra tinha um viés de sobrevivência. O que é o viés de sobrevivência? A pessoa fala o que ela fez para ela virar gerente. Mas assim, seria. Existe alguém que fez exatamente as mesmas coisas e não virou gerente? A resposta sim, é óbvio que existe. Aliás, a maioria das pessoas faz exatamente as mesmas coisas, né? É muito interessante, assim, porque o que acontece das pessoas que têm uma carreira meteórica além delas elas tiveram esforço, elas tiveram o mérito dela, mas existe um contexto para elas acontecerem. Por exemplo, eu falei que eu tive problemas nas minhas primeiras empresas, até sair de Campinas que eu consegui crescer, né? E se eu tivesse saído de Campinas antes? E se eu tivesse feito como muitos amigos meus, né? E interessante que todos, assim, na Unicamp tinha um grupo de baianos muito grande, tinha um grupo de cearenses muito grande, mas não tinha um grupo de piauienses, né? Tinha um piauiense que era visto como estranho, e a galera sempre falava que era estranho, e eu nessa brincadeira, eu acabei chamando ele de estranho algumas vezes, mas, poxa, o cara tava ali há 6 anos já, ele deve ter sofrido um monte de assédio, então era normal. Assim, uma pessoa que sofre assédio constantemente, é normal ele se tornar ou estranho. Porque assim, isso é como os outros veem ele, não porque as coisas que eles fazem, mas porque as pessoas são preconceituosas, né? E eu vi isso, deveria até pedir perdão pra ele hoje, né? Falei um monte de bobeira, né, na época. Mas não agredi a pessoa, só eu entrei na onda, o que é a pior coisa. Você entrar na onda dos outros é a pior coisa que você pode fazer. Mas existe um contexto, né? E aí, assim, os baianos eles já tinham um acordo entre si, eles faziam mentorias entre si. Eu não, eu era um cara aleatório, tipo, aleatório total, assim, tipo, eu andava sozinho. Por quê? Porque eu vim de um lugar que eu não tinha nenhum amigo de colégio aqui, eu não tinha nenhum amigo, tipo, não tinha nenhum amigo aqui, tipo, de longa data. Você imagina você cair em outro estado com 17, 18 anos de vida e sem conselho de ninguém. Mas eu lembro que os baianos todos foram para São Paulo. E eu não, vou fazer aqui. Porque eu queria. Eu ouvia as histórias dos outros e eu achava que eu fazendo as mesmas coisas eu iria crescer. Lado engano. Viés de sobrevivência. O que eu fui aprender? Eu fui aprender que tem até um viés de sobrevivência dado por uma imagem
de um avião, onde os aviões que voltaram na Segunda Guerra levaram tiro, e a pergunta é onde você faria reforço. A resposta, na verdade, não é onde tem bala, é onde não tem bala. Porque aonde tem bala, significa que você pode atirar naquele lugar que o avião vai sobreviver. Aonde não tem bala, significa se você atirar ali é fatal. Então, assim, se você quer ter uma boa dica de como crescer uma empresa, você tem que olhar para o que falta naquelas pessoas que cresceram. Por exemplo, poxa, não tem, tipo, quem que é os líderes da sua empresa? São pessoas todas com faculdade? Então você acha que você não fazendo faculdade, você vai ser considerado igual a eles? Você acha? Eles acham isso? Eles têm a mesma opinião que vocês? Você pode até achar que eles acham e pode ser até o discurso deles. Mas se não tem ninguém ali, provavelmente você não vai crescer sem faculdade. Ou o nível de faculdade, né? Por exemplo, eu mesmo tendo feito uma boa faculdade, eu comecei a perceber que uma empresa aqui existia meio que uma máfia de algumas faculdades. Não era máfia de algumas faculdades. Eram grupos de amigos que se auto-indicavam, né? Então, por exemplo, tinha uma galera do Cutuca. Todo mundo era amigo, todo mundo era brother. E eu vi que comecei a reparar que os caras zoavam entre si de quem fez o Unicamp. Opa, Cutuca até a Unicamp, né? Pra quem não sabe. Cutuca é a escola pública, é o ensino técnico da Unicamp, é um segundo grau. Colégio de elitíssimo, assim, é público, mas é um colégio de uma qualidade excelentíssima. Os alunos são excelentes. Então, existiam isso, né? Você para entrar numa empresa, você tem que se adequar a quem está lá em cima. A não ser que a empresa tenha uma política de verdadeiramente priorizar diversidade e dar oportunidade ao tipo de pessoa que você quer ser, entendeu? Se você quer ser uma pessoa, eu tô falando isso, não tô falando de diversidade étnica, sexual, whatever. Tô falando de diversidade de tipo currículo. Por exemplo, eu sou um cara, imagina que eu sou um músico que tá programando. Cara, se você olhar ali, pô, só tem engenheiro de computação ali naquele topo. Será que eu vou crescer? Será que os caras vão me dar espaço? É uma pergunta a ser feita. Deixa eu até pensar outras coisas. Por exemplo, eu preciso fazer mestrado? Cara, é uma coisa assim que, tipo, depende muito da carreira que você quer, né? E eu acho que para você ter uma carreira de sucesso, você tem que ter uma ideia do que você quer. Você não vai chegar numa empresa trabalhar que nem um isso é outra falácia, né? Que você vai chegar na empresa, vai trabalhar que nem um condenado, e é uma hora, seu chefe, todo benevolente, fala assim: eu quero privilegiar. Eu acreditei nisso. E é muito engraçado que, quando eu era stag, uma vez o meu chefe, meu gerente me ligou e falou assim: posso conversar com você? Ele falou: como é que você tá? Eu falei: tô bem, mas você tá bem mesmo? Tô. E como é que tá as atividades? Tá adaptado? Tá gostando? Tem alguma demanda? Eu falei: nada do incomum, né? E eu achei assim: pô, cara, você foi promovido, né? O cara tá feliz comigo, não sei o que, não sei o que. Fiquei mais um ano como stag. Mais um ano não, fiquei mais alguns meses, né? O stag era renovado, né? Aí o que eu percebi? Tinha um outro cara, bicho meu, que ele tinha jogado a carta na mesa. Ele falou assim: ou me contrata, eu saio. E aquela conversa que o meu gerente me chamou era para avaliar se eu precisava da promoção ou não. Como eu apenas esperava a promoção, e eu achava que ia ser uma decisão unilateral dele, a promoção não veio. Aí o que eu fiz? Eu pedi demissão. E quando eu pedi demissão, na verdade foi até engraçado assim, né? Tipo, foi exatamente no dia que foi aprovada a lei do estágio. Naquela época, o estagiário não tinha férias, não tinha o limite de 6 horas, então a gente trabalhava muito mais que 8. E aí o que aconteceu? Eu comecei a negociar férias. Eu falei: olha, eu quero férias, né? Não quero férias? Tá bom, então eu vou querer sair do estágio. E aí foi quando o alarme tocou, opa, e arrumaram a vaga pra mim. Só que arrumaram a vaga pra mim numa condição, né? Pra eu ficar de férias, pelo que eu lembro, eu joguei um verde lá, e eles falaram que isso não tá regulamentado, a gente vai ter que ver, talvez demore um ano, então você vai perder, não sei o que, blá blá, e você não tem direito. Mas eu sei que eu joguei as cartas na mesa. Eu falei assim: olha, eu quero ir embora. Tipo, eu não me importo mais, né? Eu meio que
Eu fiz o que o outro cara fez, né? O cara conseguiu a vaga por isso. Ele conseguiu a vaga botando assim, olha, eu tô caindo fora. E no final, resultado, eu fiquei 6 anos na empresa, o cara saiu 2 meses depois de ser contratado. Não precisava ser contratado. Ele fez exatamente aquilo que eu falei, né? No marketing pessoal. Ele foi usando o marketing pessoal dele. E eu que não sabia, e isso é uma outra coisa do viés de sobrevivência, né? Não é só você trabalhar duro que você vai ter que fazer. Você vai ter que ter um marketing pessoal condizente com a sua função, né? Porque assim, se você fizer um marketing pessoal pro seu chefe e ele tiver indícios de que não é verdade, pega mal pra você. Pega mal pra você. Então você tem que ser. Tipo, eu não falo para as pessoas fazerem um marketing pessoal mentiroso. Eu falo para eles fazerem sincero positivo. Positivo porque a gente tem que se desmerecer. Agora para concluir o vídeo, né, que tá quase no horário. Foi exatamente por isso que eu falei de FOMO, de síndrome do impostor, de marketing pessoal, e também do meu histórico, né? Porque o meu histórico nada mais é do que um ciclo de reavaliação, onde eu olho assim, poxa, o que tá faltando, o que eu posso melhorar, e eu fico olhando. E assim, eu tive alguns insights, enquanto assim, por exemplo, eu comecei a crescer muito quando eu decidi pedir feedback, né? E pedir feedback sincero. E aí comecei a analisar criticamente aquele feedback, né? Porque não é só a pessoa falar que eu tenho um problema de comunicação. É falar assim, peraí, será que o problema de comunicação meu tá na pessoa ou tá em mim? Será que eu me... Porque assim, meu feedback na primeira empresa basicamente você não se comunica bem. As pessoas não te entendem. Ou as pessoas reclamam da maneira como você fala. E eu achava na minha cabeça que era a minha forma de articular. E se vocês estão me seguindo no canal, vocês sabem que não mudou muita coisa, tipo, de lá pra cá. O que mudou é o meu sotaque. Então as pessoas reclamavam do meu sotaque, né? E aí eu comecei a olhar criticamente, comecei a ver que, não, peraí, eu tenho ambientes que é mais propício a eu me adaptar. Então, assim, eu vou acabar o vídeo aqui. Tem um vídeo meu sobre carreira que chama Ambiente. Procura aqui no canal, é um vídeo que eu falo exatamente disso, né? Tipo, que as pessoas crescem porque o ambiente é favorável. Muitas vezes não é o que elas fizeram que vai impactar no crescimento. Bom, espero que isso tenha te ajudado, né? A acabar a semana, assim, tipo, a gente tem que sempre pensar na carreira como algo crescente, assim. Se a carreira começa a ser decrescente, é uma hora de pedir ajuda, né? Ou pede uma mentoria para alguém, assim, chega em alguém da empresa, alguém que você confia. Fala assim, cara, eu preciso de alguns conselhos, vai tomar um café, manda DM para alguém, tipo, e pede ajuda, cara. É isso aí, boa sexta-feira.